Agora, seco dentro o nosso gesso, que nós revestimos por dentro, certo? Agora sim nós vamos começar o trabalho na massa corrida, utilizando aqui, primeira parte, a espátula, para a gente já começar a nivelar. Depois, duas partes de pincel. O que seria a parte que eu estou falando? Eu entro com uma camada com a espátula, espero secar, entro com uma camada de pincel, espero secar, depois eu dou mais outra camada com pincel, tornando duas, espero secar. Aí eu entro com a lixa para a gente poder nivelar, e aí eu entro com a quarta camada novamente com a espátula e finalizo com uma última camada do pincel. Isso é da forma como eu trabalho, mas vocês podem trabalhar da forma que vocês quiserem e colocar quantas camadas vocês acharem necessário, certo? Então, vamos lá, galerinha. Bom, galera, e assim a gente finaliza essa primeira etapa aqui, utilizando a espátula, certo? Vamos esperar secar e aí vamos fazer a aplicação da entrada com pincel. Primeira etapa, pessoal, seca. Nós entramos com a espátula. Agora eu vou fazer duas aplicações com pincel. Mas lembrando, pessoal, que você não precisa necessariamente seguir da forma que eu faço. Você pode trabalhar tudo na espátula também. Tem gente que se adapta muito bem a trabalhar só com a espátula, entendeu? Não precisa estar intercalando. Aqui, no caso, é eu que gosto, mas você pode aderir, utilizar só a espátula ou só com o pincel. É que só com o pincel demora mais para você fazer um nivelamento, nivelar aqui o seu trabalho, né? Mas você pode aderir e trabalhar só de uma forma, assim, intercalar. Beleza? Então eu vou entrar com uma, esperar secar e entrar com outra, certo? Então, segue aí. Bom, e aqui a gente finaliza essa primeira etapa com o pincel. Certo, galerinha? Agora eu coloco ele de ponta cabeça e faço preenchimento aqui no fundo. Você pode usar a espátula ou pode usar o pincel para fazer esse preenchimento. Agora vamos esperar secar e entrar com a segunda. Bom, vamos entrar no caso do nosso primeiro acabamento, né? Para a gente dar agora o formato do vaso. Lembrando que entramos com uma demão de massa corrida na espátula e depois entrei com duas demãos de massa corrida no pincel, certo? Concluindo 3 camadas. Agora, galerinha, uma lixa 120 gasta, mas como a primeira, a passada aqui, vocês podem até usar uma lixa 120 nova, não tem problema não. Mas eu uso essa gasta aqui porque eu uso a lixa de ferro e ela dura muito, ela quase não detona. Uma madeirinha
E aí, pessoal, finalizado aqui agora a quarta e a quinta passada, certo? Então a gente finaliza aqui a parte da massa corrida. Agora nós vamos entrar no acabamento da lixa e finalmente a nossa pintura Cristal Efeito 3D. Então vou mostrar para vocês o material que seria utilizado na automotiva e o material que nós vamos estar usando para fazer o nosso vasinho. Então segue aí.